Bom dia, que a paz esteja com todos. Vamos começar mais uma live do estudo da palavra, nessa manhã já de sábado, 15 de dezembro. Já vou colocar aqui o nome da live. Estudo da palavra. E hoje é um assunto importante, viu, irmãos? Vamos entender por que o povo de Israel rejeitou, vamos dizer assim, a princípio, a Jesus Cristo. Por qual razão? Nós vamos enumerar pelo menos duas razões importantes. Porque o povo de Israel, ele rejeitou ao Senhor Jesus, tá bom? Mas antes de tudo, eu quero que você feche teus olhos para a gente orar. Nos abençoa, meu Pai, mais uma live. Todas as pessoas que estão comigo agora, pelo Facebook, pelo Instagram, pessoas que posteriormente também vão ver esse vídeo, meu Pai, pelo YouTube. A tua palavra, meu Pai, é atemporal. Mesmo que ela escute hoje, ou daqui a um ano, ou daqui a 10 anos, ou daqui a 1000 anos, meu Pai, essa palavra, ela não volta vazia. Então nos abençoa, porque confiamos em Ti. No nome de Jesus, meu Pai, que assim seja. Amém? Então você aí, já pega a tua Bíblia, você que está comigo ao vivo, você pode participar comigo, né? Fazendo teus comentários, fazendo até perguntas também, e também compartilhando essa live, tá bom? Então pode participar ao vivo da live, né, de hoje. Então já pega aí a tua Bíblia, Evangelho de João, no capítulo 1. Procure aí. Você vai passar o Evangelho de Mateus, depois o Evangelho de Marcos, depois o Evangelho de Lucas e por último o Evangelho de João. Procure o capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 9. Tá bom? E vamos entender por que Israel, a princípio, rejeitou a Jesus Cristo. Por que eu digo a princípio? Porque muitos hoje de Israel, né? Muitas pessoas que nasceram em Israel, hoje, né, com o tempo, já aceitaram a Jesus Cristo, já aceitaram o Evangelho, vamos dizer assim. Porque eles rejeitaram o Evangelho. E rejeitando o Evangelho, rejeitaram também ao próprio Filho de Deus. Diz assim a palavra, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 9. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, desde o princípio, houve aquela rejeição ao Senhor Jesus. Então, como eu falei, há pelo menos duas razões pela qual o povo de Deus, né, os seus, como está escrito na palavra, ó, veio para o que era seu, para Israel, e os seus não o receberam. Em outras palavras, eles o rejeitaram. Por quê? Em primeiro lugar, amados, por que Israel não recebeu Jesus como Salvador? Eles esperavam um príncipe, um rei poderoso, né? E conquistador. Eles esperavam um ser humano, não esperavam o próprio Filho de Deus. Essa foi a primeira razão, né? Porque eles rejeitaram Jesus. Aqui, vamos ver aqui. Livro do profeta Isaías, que fala basicamente, né? O profeta Isaías, profeta messiânico, escreveu 700 anos basicamente antes de Cristo, e ele já ressaltava isso, a rejeição de Jesus. Livro do profeta Isaías 53, a partir do versículo 2, ó, ele diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos.
era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e veja no finalzinho aqui, do versículo 3, e não fizemos dele caso algum. Em outras palavras, nós rejeitamos ele, não aceitamos. Queríamos um conquistador, queríamos um rei como Davi, um homem forte, né? Mas não como Jesus, manso, com palavras brandas, que até mesmo entregou a própria vida pelos seus, né? Na cruz do Calvário. Ele foi rejeitado em primeiro lugar por isso. Mas o próprio texto bíblico, amados, deixa bem claro, o próprio Jesus falou, né? Que ele era superior aos grandes heróis bíblicos. Pelo menos 3 aqui, Vamos ver. Evangelho de Mateus. Eu separei 3 heróis bíblicos para você entender que a própria Bíblia, ela deixa bem claro que Jesus era superior a essas pessoas. O primeiro é Jonas aqui, no Evangelho de Mateus, no capítulo 12, a partir do versículo 41. O primeiro herói, né? E você vai entender que o próprio Jesus deixou bem claro que ele, né, Jesus, era superior ao Jonas. A Bíblia diz, Evangelho de Mateus 12, a partir do versículo 41. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis aqui, está quem é mais do que Jonas. Então Jesus era superior ao Jonas. Jonas era apenas um homem. E com a sua pregação dura, na cidade de Nínive, todos ali se converteram. E aquela cidade foi salva naquele momento, com a pregação de Jonas. E ele diz, olha, os próprios ninivitas vão cobrar isso, porque eles não tiveram a mim, curando, salvando, restaurando, trazendo palavras brandas, mostrando o Evangelho. E eles receberam Jonas com palavras duras, e mesmo assim se converteram. E agora é Salomão, aqui a continuação, A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E olha o que diz Jesus no final, e eis que aqui está quem é maior do que Salomão. Lembra da rainha de Sabá, que veio do seu país, trouxe riquezas para Salomão, para conhecer da sua sabedoria, e saiu totalmente admirada. Ela falou para Salomão em um dos textos, olha, aquilo que me falavam sobre ti, sobre a tua sabedoria, eu já achei muito grande, eu já achei demais, mas agora que eu conheci a você, o seu reino, olha, Salomão, eu estou surpreendida. Não era nada o que falaram sobre você. Você é muito mais sábio, né? Lembra quando Salomão, ele identificou a mãe que era daquela criança, a mãe correta, quando aquelas 2 prostitutas chegaram diante dele, e ele teve, amados, a sabedoria para saber quem era a verdadeira mãe. A verdadeira mãe não queria o seu filho morto. Então essa era a sabedoria de Salomão. E o que Jesus diz? Olha, está aqui quem é maior do que Salomão. Então Jesus era superior a Salomão. E mais um exemplo aqui, o próprio Davi, o pai de Salomão, o maior rei de Israel. Livro de Atos, procura aí, Atos capítulo 2. Você vai ver que no texto está claramente, amados, dizendo que Jesus Cristo era superior a Davi, porque Davi ele não subiu aos céus como Jesus. Aqui, Atos capítulo 2, versículo 34, a partir do versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz,
Disse o Senhor a meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, olha o exemplo, né? Fazendo aquela comparação entre Davi e Jesus. Olha, Davi foi um grande rei, sim, com uma grande força, sim. Ele conquistou muito para o Senhor, para o seu povo, mas não se compara com o próprio Jesus Cristo, que subiu aos céus e ressuscitou dentre os mortos. Então, a primeira causa, né, de que Israel, a princípio, rejeitou a Jesus Cristo foi essa. Eles queriam um rei humano e tiveram um certo preconceito com o Senhor. Por causa de suas palavras brandas, ele entrou em Israel montado em um jumentinho humilde. Mas as suas palavras eram verdadeiras. E as suas palavras tinham o poder de curar, de salvar e de restaurar. Tinha ou não? Tem esse poder para curar e para restaurar. Então, Jesus Cristo se mostrou, né, que era superior a esses grandes heróis. Em segundo lugar, por que eles rejeitaram a Jesus? Porque eles colocaram, amados, todo o esforço deles na lei e nas obras. E aí veio Jesus pregando o Evangelho, não só para eles, mas também para os gentios. E aí, amados, quando eles viram que Jesus pregava, que tanto gentios, publicanos, meretrizes e o povo de Israel estavam no mesmo barco, que teriam que se arrepender dos seus pecados, eles se sentiram ofendidos por aquela palavra. A lei que eles serviam, as obras, né, que eles buscavam, não era suficiente para salvá-los. Eles teriam sim que, da mesma forma do gentio, do publicano e da prostituta, deveriam também buscarem o arrependimento para a salvação. E por isso eles se ofenderam e rejeitaram o Evangelho. Vamos ver aqui. Evangelho de João. Aqui. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Isso aqui deixa bem claro, ó, essa afirmação, ó. Evangelho de João 1,12. Mas a todos, todos quem? Qualquer pessoa, o quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, não seria só o judeu. Nunca, amados, entrou na cabeça do judeu que a salvação seria para todos, que Deus agora abriu todo esse leque. Eles nunca aceitaram isso. Isso é, com o tempo, né? Muitos já se dobraram diante de Cristo. Por isso que eu falo, alguns, né? Temporariamente, vamos dizer assim. Eles rejeitaram a Cristo porque o Evangelho deixava eles na mesma condição do gentio. E eles se sentiram ofendidos. E aí eles rejeitaram. Não aceitamos o Evangelho. Queremos seguir a lei, as obras. E a lei e obras, amados, a própria palavra, o próprio Evangelho diz, não salva. A lei e as obras não têm o poder para salvar. Continuando aqui, procure a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Aqui é forte. O apóstolo Paulo faz essa síntese, né? E ele vai deixar todos no mesmo lugar, no mesmo barco. Ele diz aqui, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Ele diz, ó: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, ó, do judeu, ele deixou o judeu em primeiro lugar, né? E também do grego.
Então, judeu era o povo do Abraão, do Isaac, do Jacó, da sua descendência, né? Das 12 tribos. E o grego simboliza o quê? O gentil. A pessoa que não era de Israel, o estrangeiro, que somos nós, né? Nós estamos nessa linhagem aqui, vamos dizer assim, nessa configuração aqui dos gregos, porque somos estrangeiros. Ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, né? O justo viverá da fé. Então essa foi a segunda razão. Eles não aceitaram de maneira alguma estar na mesma condição, porque o Evangelho deixa todos, amados, no mesmo barco. O Evangelho cristocêntrico, que o central, a informação maior, a pregação se centraliza em Jesus Cristo. Ele resolve. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a água da fonte. Então Jesus Cristo centralizava tudo nele, e isso ofendeu aos judeus, porque eles estavam alicerçados nas obras, e muitas vezes, amados, aquilo que faziam era só mostrando para os outros. Eles realmente não obedeciam a Deus internamente, apenas externo. Eles mostravam para as pessoas que eram algo, que obedeciam a Deus e respeitavam a lei, mas não era nada disso. Eles faziam tudo para eles próprios, a sua própria justiça, e esqueciam a justiça de Deus. E o Evangelho, ele veio quebrar isso aí, tirar toda a hipocrisia. Agora a pessoa teria que se arrepender dos pecados e entregar a vida para Jesus, e isso eles não aceitaram. Então, pastor, isso mudou? Não. Ainda hoje, amados, há ainda uma grande rejeição em Jesus Cristo. Eles buscam a filosofia, a ciência, a sabedoria, as tradições, as religiões, e esquecem o mais sensato, né? Que é o arrependimento dos pecados e mudar de vida, ter uma nova vida, nascer de novo. O próprio Jesus falou: você, Nicodemos, precisa nascer de novo. Nicodemos não entendia isso. Ele, sendo um fariseu, obedecendo à lei, teria que nascer de novo, teria que começar tudo de novo. É isso mesmo. Não mudou, é a mesma palavra. Então até hoje, amados, ainda há essa rejeição. O apóstolo Paulo, ele diz aqui, na carta dele aos Coríntios, na primeira carta, procura aí, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, a partir do versículo 22, ó. Preste atenção isso aqui, como é a mesma coisa. Parece que não mudou nada, desde a época que o apóstolo Paulo escreveu a carta aos Coríntios, né? Ele diz: porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam sabedoria. Cada um pede uma coisa, um sinal. Eles queriam ver sinais portentosos, né? Mas Jesus mostrou inúmeros sinais, amados, inúmeros milagres. O próprio apóstolo João, ele escreveu que se fosse colocar no papel todos os milagres que Jesus fez, não daria para ser escrito em nenhum livro. Então por que rejeitaram? Eles queriam apenas uma desculpa para não se dobrarem diante de Cristo, o Filho de Deus. Ele diz: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós, né, que somos de Deus, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Não é assim? Quando você prega para uma pessoa religiosa e diz a ela que
somente em Jesus a salvação? Que a regra maior é obedecer à palavra de Deus? Que se temos o Espírito Santo em nossas vidas, ele vai nos guiar em tudo? E as pessoas, elas não entendem isso. Acham melhor obedecer uma religião, obedecer uma regra, uma lei. Por que eu falo isso? Porque nós éramos assim. Graças a Deus que hoje, amados, somos novas criaturas. Não sei você. Será que você também é uma pessoa que rejeita a Cristo? Rejeita a pregação do Evangelho? Mas, pastor, é muito simples. É isso mesmo, é simples mesmo. O Evangelho que diz que todos estão no mesmo barco, independente se homem, se mulher, se nasceu em Israel, ou se nasceu no Brasil, ou na Jamaica, ou nos Estados Unidos, ou no Afeganistão. Qualquer pessoa, amados, em qualquer lugar desse, precisa se dobrar diante de Cristo, o Filho de Deus. Não há outra salvação, não há outro meio da salvação, a não ser em Jesus Cristo. Onde está escrito isso, pastor? Vamos ler aqui. O livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 11. Nós vamos ler pelo menos 2 versículos para finalizarmos essa live. Tá bom? Eu creio que você entendeu as 2 razões maiores, né? De Israel, até um ponto, né? Rejeitarem a Cristo, porque eles esperavam um príncipe, um rei poderoso como Davi, ou como Salomão. Em segundo lugar, eles tinham preconceito com o Evangelho, porque o Evangelho colocava todos no mesmo barco, e isso eles se ofenderam. Então, são as 2 razões. Não sei qual é a tua razão para você ainda rejeitar o Evangelho. Olha, eu vou ler esse último texto e você pode comprovar na tua Bíblia aí, tá bom? E você vai ver que somente em Jesus é salvação. O apóstolo Pedro, ele diz isso, ó, Atos 4, a partir do versículo 11. Ele, né? Ele quem? Jesus. É a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, né? Pode ser Jonas, pode ser Salomão, pode ser Davi, Moisés, Abraão, Daniel. Nenhum desses pode salvar. Nem a Ellen White, nem o Kardec, nenhum deles pode salvar. Nenhum padroeiro, nenhuma padroeira pode salvar você. A salvação somente em Jesus Cristo. E em nenhum outro há salvação. Porque debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Eu não sei qual é a razão que você ainda rejeita o Evangelho, mas você ouvindo essa palavra, e essa palavra trouxe paz ao teu coração, e você entendeu que a salvação só é em Jesus Cristo. Não adianta religiões, não adianta filosofias. Você tem que entregar a tua vida para Jesus, se arrependendo dos teus pecados e receber Ele como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Se é isso que você quer fazer agora, não é daqui a 10 minutos, não é daqui a uma semana, porque, amados, você tem que entregar a tua vida para Jesus agora, porque não sabemos o que vai acontecer daqui a uma hora, daqui a um dia ou uma semana. Entrega a tua vida para Jesus agora e receba a tua salvação, tá bom? Um abraço aí para Rosimeire, para o seu esposo, as suas filhas, tá bom? A gente se vê por aí, Rosimeire. Um abraço. Então eu quero orar por você que vai entregar a vida agora para Jesus. Fecha os teus olhos e ora assim comigo. Meu Deus e meu Pai, nessa tarde já, eu entrego a minha vida ao Senhor. Meu Pai, perdoa os meus pecados, pois eu recebo ao teu Filho, Jesus Cristo, como meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador da minha vida. Amém? Deixa eu orar por você agora. E orar também por você que se reconciliou agora. Deus, abençoa o teu filho,
Abençoa a tua filha, meu Pai, que entregou a vida para Jesus agora, reconhecendo o Senhor como o único Salvador, meu Pai. Perdoa seus pecados, escreve o nome dessa pessoa no livro da vida, que do livro da vida nunca saia, meu Deus. Abençoa também essa pessoa que está se reconciliando com o Senhor agora. E essa pessoa também, meu Pai, que esteve comigo nessa live, nesse sábado, que está sempre comigo nas lives, meu Pai. Abençoa cada um, trazendo paz aos corações. No nome de Jesus, e que assim seja. Amém? Então nós estamos finalizando mais uma live. A próxima live vai ser segunda-feira pela manhã. E eu já tenho o nome da live, tá bom? A rejeição à palavra de Deus. Hoje nós falamos sobre a rejeição a Jesus. Mas também há pessoas que rejeitam a própria palavra. Nós vamos entender isso na próxima live, na segunda-feira. Um abraço aí a todos que estiveram comigo nessa live. Amém.